Aleluia. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez para podermos junto bendizer e agradecer o nome do Senhor. Todas as vezes, irmãos, quando recebo uma oportunidade, na responsabilidade de levar a palavra de Deus, eu costumo dizer que eu estou aqui não porque eu mereço, porque eu sou bonzinho. Eu tenho uma plena ciência que estou aqui por conta da bondade de Deus. Eu aprendi isso quando estava lendo a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 15, quando o apóstolo Paulo vai falar do seu chamado, ele diz: prove a Deus me escolher desde o ventre da minha mãe, e o meu chamado é pela graça. E eu compreendo tamanha bondade de Deus para conosco. Quero louvar ao Senhor pela vida do presbítero Fábio, juntamente com a sua família, a irmã Miriam, que se dispôs a me trazer aqui, né? Que Deus continue abençoando. Meu esposo não pôde estar, porque nós também dirigimos uma congregação ali no campo da Cidade Alta, que fica na ilha, e estamos também em campanha de oração. Ele ficou lá com os irmãos e me liberou para vir para cá. Quem veio comigo foi a minha filha, a Ana Laura, que está dando lugar ali fora, juntamente com a irmã Miriam. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Jackson, que nos fez o convite. Tenho certeza com a bênção do pastor Éder Santos. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema Romanos capítulo de número 12 e versículo de número 12. Orando ao Senhor, pedindo direcionamento para que Ele venha nos guiar e falar aquilo que precisamos ouvir. E tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você está feliz com Jesus? Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 12. Eu gostaria que toda a igreja lesse o versículo de número 12 em nome de Jesus, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Alegrados na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Romanos é um livro bastante conhecido da igreja. Ele é tido pelos estudiosos como um maior tratado teológico. E o que é um maior tratado teológico? É um documento escrito que aborda questões teológicas de forma detalhada e sistemática. Há quem diga que se nós tivéssemos somente o livro de Romanos e o Evangelho segundo João, nós teríamos informação suficiente para poder pregar o Evangelho e toda a terra se converter, de tamanha riqueza que é a carta aos Romanos. Bem sabemos que o autor desta carta é o nosso querido irmão apóstolo Paulo, e Paulo ele escreve ou dita de forma peculiar, né? A carta aos Romanos, se nós observarmos e começarmos a estudar de forma detalhada, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver, ouvir e entender conteúdo doutrinário da parte do apóstolo Paulo. É aquela parte ideológica, aquela parte do ensinamento. A partir do capítulo de número 12, nós já vamos observar que Paulo vai trazer o cristianismo prático. É aqui que nós encontramos a natureza da ética cristã. E como falei há poucos instantes, isso é peculiar da sua autoridade.
sabedoria, pois ele faz a mesma coisa na carta aos Éfesos e na carta aos Colossenses. Se nós abríssemos as nossas Bíblias com o intuito de estudar de forma sistemática, atenta, nós vamos observar que na carta aos Efésios, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, Paulo vai doutrinar. Do capítulo de número 4 ao capítulo de número 6, Paulo vai ensinar como colocar em prática. Vou dar um exemplo simples, fácil e rápido. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 13, Paulo vai dizer da seguinte forma: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ora, quando o apóstolo Paulo foi escrever a carta aos Efésios, ele estava escrevendo para um público de judeus, cristãos e gentios que se converteram a Cristo. E nós bem sabemos da grande divergência que os judeus tinham com os gentios. Mas Paulo vai mostrar aqui que o que uniu esse povo foi a cruz de Cristo. Aqui ele está ensinando, mas quando ele vai nos dizer como colocar em prática, no capítulo de número 4 e versículo de número 3, ele vai dizer: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmã Lívia, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que se eu ouvir e não praticar, não vai fazer efeito na minha vida. Se eu ouvir e não mudar as minhas obras, eu vou permanecer a mesma mulher, o mesmo homem, o mesmo crente de 2024. Nós estamos numa campanha, vocês estão numa campanha, orando mês por mês, apresentando mês por mês e acreditando que o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas nós não podemos continuar com as mesmas práticas que desagradam a Deus, que fizemos no ano de 2024. Então essa forma didática do apóstolo Paulo de trazer ideologia, de trazer o ensino e depois a ética de como se comportar é peculiar aos seus ensinamentos. Ele fez isso na carta aos Romanos, capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, ele ensinou. Mas quando ele chegou no capítulo de número 12, é como se ele estivesse dizendo assim: agora o que nós ouvimos, vamos colocar em prática. Então eu faço uma súplica aqui para vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que ele começa. Porque Romanos capítulo de número 12 é como se fosse uma lista dada a nós de como devemos se comportar, de como deve ser a nossa conduta. É uma orientação divina dita por Paulo para nos advertir. E o versículo que nós lemos há pouco tempo inicia-se falando: alegrai-vos na esperança. O diabo tenta roubar a nossa alegria. E o pior, que ele tem conseguido roubar a alegria de muitos crentes. Ele tem conseguido roubar com sua forma sutil a alegria da esperança que Cristo colocou sobre as nossas vidas. O que temos enfrentado nestes últimos dias: pânico, angústia, depressão, solidão, rejeição, hedonismo, adoração do eu, fama desenfreada. Tudo isso tem contaminado e o diabo tem usado para roubar a nossa alegria.
negligência, mas a falta de disposição, mas a falta de ânimo me faz fazer as coisas de qualquer jeito. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer adoração. A adoração tem que subir conforme Ele quer. Porque o culto não é meu, o culto não é seu, o culto é dele. E quem dita as regras é Ele. Estava tendo um culto lá no Éden e Deus havia estabelecido uma ordem: vocês podem comer de todo o fruto, menos de um. Aí Adão, aí Eva comeram do fruto que não era para comer, e quando foram oferecer a sua adoração a Deus, Deus disse: eu rejeito. Não é Deus que tem que se moldar a nós. Não é Deus que tem que se moldar aos nossos projetos. Não é Deus que tem que se encaixar dentro da minha perspectiva. Mas sou eu conhecendo mais a Cristo, conforme a palavra revela, vai nos tornar pessoas convictas, alegres e cheias de fé. Repita comigo: o diabo tem tentado roubar a nossa alegria. Mas hoje, em nome de Jesus, todos os planos do inimigo contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, vai cair por terra em nome de Jesus. Nós temos que ser crentes vigilantes, porque às vezes ficamos equivocados. O diabo quer me tirar da igreja. Não, ele quer deixar você aqui dentro morto. Porque se ele conseguir roubar a nossa alegria, nós seremos crentes doentes. Nós seremos crentes enfermos. Você sabia que Jesus se preocupou com isso? João capítulo de número 16. As últimas instruções do Mestre. Jesus chama os seus discípulos, porque em breve ele seria crucificado e ele sabia muito bem como os seus discípulos iriam ficar. Aí ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Tende bom ânimo, eu venci do mundo. Pera. Jesus está falando sobre o meu estado emocional. Jesus
o céu. Nós vamos subir em corpos transformados. Alegrai-vos na esperança. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Jesus diz: não andeis ansiosos. Mas falar sobre ansiedade no século 21, em nosso tempo, às vezes se torna um perigo. Por meio da palavra as pessoas se sentem afrontadas. Mas o objetivo não é afrontar, mas trazer reflexão. Não brigue com a irmã Lívia, foi Jesus que disse: não andeis ansiosos. Se eu me afadigar, eu vou me afundar no mar das preocupações. Mas deixa eu te dar pelo menos um motivo para você ser grato a Deus. Você abre os olhos hoje. Deixa eu te dar um segundo motivo para você ser grato a Deus. Você tem vida. Respira aí. Você consegue respirar? Porque tem gente nesse exato momento que precisa de máquinas para permanecer vivo. Mas você consegue inspirar e expirar. Deixa eu te dar o terceiro motivo para você ser grata hoje. Você tem um teto para morar. Deixa eu te dar o quarto motivo para você ser grato a Deus hoje. Você tem alguém que olha por você. Ai, não permita que o mar das preocupações roube a sua alegria. Porque existem dois tipos de crente. Aquele que quando vem a luta, ele diz assim: se eu não revestir das armaduras, eu vou sair. Então ele sabe que mesmo não tendo a força suficiente, ele vai buscar em Deus essa força. E existe um outro tipo de crente que quando vem a luta, ele pula assim, ó, dá uma tainha e começa a se lamentar. Ai, meu Deus do céu. Aí começa a murmuração dentro de casa. Aí começa a reclamação. Aí o que era para servir de combustível, que é a gratidão, a murmuração vem e acaba com o resto das coisas de tudo que tem. Eu estou para encontrar um crente que é grato e que não é alegre. A gratidão daquilo que Deus fez por nós gera essa alegria. Mateus capítulo 6, versículo de número 25, Jesus disse: não andeis ansiosos. Agora no versículo de número 31, ele diz: não andeis inquietos. Eu sei que Jesus falou isso no sentido figurado, para também tratar de ansiedade, preocupações. Mas você já ficou perto de alguém inquieto quando é? Aquela pessoa que fica para lá, que fica para cá. Aquela pessoa que senta do seu lado, só falta quebrar a perna, balançando assim. Aquela pessoa que está ofegante, a respiração ofegante. Você senta perto dela, você começa a passear. Porque é algo que parece ser contagiante. Mas Jesus nos advertiu: não andeis inquietos por coisa alguma.
Nós temos uma esperança. Todas as ocorrências mas procedem desse mundo. Deixa eu te dizer que em breve um dia deixaremos Ele. As enfermidades, doenças, pestes, mortes, não se preocupe. Se tudo der errado para você aqui, existe uma eternidade lhe esperando. Se lhe faltar o pão, você tem Jesus. Se lhe faltar dinheiro, você tem Jesus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alegrai-vos na esperança. Deixa eu ler aqui para vocês Romanos capítulo de número 8. É a palavra de Deus que causa transformação no homem. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 20. Olha o que Paulo está dizendo: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo de número 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Paulo alegra o nosso coração, convicto da sua fé. Ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Alegrai-vos na esperança. Certa vez eu lendo a Bíblia, Jesus dizendo para os seus discípulos da seguinte forma: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. E quando eu lia isso, o Senhor falou no meu coração e disse assim: Nídia, sabe por que eu dei a minha paz? Porque sem paz o homem não consegue confiar. Sem paz o homem entra em desespero. E é essa paz que advém da eternidade, que é colocada no coração do crente, operada pela palavra de Deus, que nos traz esperança daquela grande promessa. Em seguida ele vai dizer: vocês também têm que ser pacientes na tribulação. Irmão, para quem está sentindo dor num negócio desse, a gente sente aquela dor que às vezes o remédio que tomamos de imediato não consegue controlar. Aí a gente começa a orar: Senhor, tem misericórdia, a dor permanece em mim, a dor permanece em mim. E se essa dor persistir, irmão, Deus continua sendo Deus. Se o Senhor disser não para você nas suas orações, Ele continua sendo Deus. Se o Senhor disser sim nas suas orações, Ele continua sendo Deus. Deus é e não depende de ninguém para ser. Paulo, conhecendo esta revelação, pois o mesmo havia passado também por uma experiência que exigiu
dele paciência. Paulo ora a primeira vez e diz assim: Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus fica em silêncio. Paulo ora a segunda vez: Senhor, tira de mim esse espinho. E o Senhor fica em. Paulo ora a terceira vez: Senhor, tira de mim esse espinho. Aí o Senhor, pela sua misericórdia e graça, decide responder e diz assim: Paulo, eu não vou tirar o espinho. E a gente faz o quê quando eu diz? Senhor, abre essa porta. E Deus está dizendo agora: não, estou te tratando. Senhor, cura minha filha. Tenha paciência, porque estou usando essa situação para amolecer o coração de alguns dentro da tua casa. Senhor, esta causa na justiça ainda não. Como reagimos à resposta de Deus quando não convém a nossa vontade? Parece que eu imagino o apóstolo Paulo orando: Senhor, tira de mim esse espinho. Aí Deus diz: Paulo, eu não vou tirar, mas tenho porém, eu vou dar graça para você suportar. Eu vou dar graça para te sustentar. Aí foi anda mais. Esse momento que tu está vivendo, mulher, receba por meio da palavra de Deus, porque ela está dizendo ao seu coração: eu estou te dando graça, eu estou te dando suporte. Ai, tenha paciência, porque o Senhor estou trabalhando, e Deus trabalha no tempo dele, porque o tempo dele não é o meu tempo. Nós estamos limitados ao cronos, a segundo, minuto, hora, dia, semana, meses, anos, décadas. Mas Deus não, Deus trabalha no kairos, é no tempo dele, é na hora dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando criança, meu avô me levava para a igreja. Chegou um período na minha adolescência que eu me afastei. Mas o meu avô sempre teve a certeza no coração dele que eu queria voltar. Quando eu voltei para a igreja, meu avô já não estava entre nós. Deus já havia proibido ele. Existem promessas que às vezes os seus olhos não vão contemplar, mas Deus irá cumprir. Porque Deus não precisa do seu afago. Davi fez um projeto. Davi teve um desejo de construir o templo, mas foi Davi que construiu? Foi Salomão. Moisés tirou o povo do Egito. Moisés entrou em Canaã? Não. Existem promessas que o Senhor faz sobre as nossas vidas, que os nossos olhos não vão contemplar. E essa palavra, quando se encaixa dentro do nosso coração, ela nos traz alívio, porque Deus está dizendo: tenha paciência, acalme os teus ânimos, desacelera, mulher, está muito agitada. Deus está trabalhando. Mas se eu não consigo ouvir a voz de Deus, às vezes o Senhor trabalha em silêncio mesmo. Para Jesus transformar água em vinho, Ele não orou, foi apenas a sua vontade. E o milagre aconteceu. Precisamos ter essa paciência no momento da dificuldade. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 31.
Isaías vai dizer da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, porque eu quero ler esse versículo. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo de número 31. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que promessa maravilhosa! Aqui uma promessa de esperança, fé e convicção para os dias futuros e os nossos dias atuais. O profeta diz: aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. E aqui nós somos comparados com uma ave, a águia, muito conhecida e pregada no nosso meio. E existem algumas características da águia que vai nos fazer entender porque o apóstolo Paulo nos ensina a praticar, a fazer, a ter esta conduta, se alegrar na esperança e ter paciência no momento da tribulação. Você sabia que a águia ela não deixa de voar por conta da tempestade? A águia, quando o tempo se forma e a tempestade acontece, ela voa por cima da tempestade. A tempestade não impede dela fazer o seu voo. Me vem à mente, irmão, Jesus no barco havia ordenado aos discípulos que atravessassem. Os discípulos foram, Jesus ficou, e de repente começou a surgir um temporal. Os discípulos começaram a ficar com medo. Num certo momento vem Jesus andando por cima das águas. Aquilo que estava causando medo nos discípulos, Jesus estava mostrando para ele que ele tinha o controle e que toda situação difícil que causava medo, pânico, fobia, depressão, ansiedade ou qualquer outra doença psicossomática que atinge a nossa alma, o nosso seio, o nosso corpo, estava debaixo dos seus pés. A queda de vento, a calma de mar, os discípulos ficam apavorados, pois o mesmo era judeu e sabia que o único que tinha poder sobre a natureza era Deus. Jesus andou por cima daquilo que causou medo a eles. Nós não podemos deixar de continuar a nossa vida, porque está surgindo um temporal. Nós não podemos paralisar a nossa fé. Nós não podemos paralisar o nosso ministério, porque surgiu uma tempestade. Se até agora você continuou ouvindo a essa campanha e ainda não foi renovado, há uma promessa de Deus, porque aqueles que esperam no Senhor
e sobe. Quando ela sobe essa montanha, ela começa a passar por esse processo. O seu bico que está desgastado, ela começa a perfurar a rocha até o bico cair para que venha nascer outro. Ela pega as suas unhas e começa a passar sobre as suas penas para que venha surgir novas. Depois que ela passa por esse processo de renovação, ela diz: é hora de voltar. Quando ela vai buscar combustível para continuar a vida, ela vive mais algumas décadas. É por isso que aqui Isaías vai fazer esta comparação com a águia, porque aquilo que você pensava que era o seu fim, Deus pode fazer algo novo. E se você crê nessa palavra, levanta a tua mão para o alto, comece a adorar a Ele, comece a apresentar a causa e dizer: Jesus, me renova, e dizer: Jesus, toca sobre a minha vida, a minha casa, me dá sabedoria, Senhor, sobre este problema. Receba ânimo em nome de Jesus. Receba ânimo em nome de Jesus. A depressão não vai te matar. A angústia não vai te parar. A tribulação não vai causar desespero na tua vida. Porque você veio buscar a armadura de Deus. Então recebe nessa noite. Recebe por meio da palavra. Recebe por meio da palavra. Coloca a couraça onde não larga ela. Coloca o cinto com a espada. Coloca o sapato. Deus está renovando o crente aqui. Permita Jesus tocar em áreas que ainda não foi tocada na sua vida, para que Ele venha fazer a obra por completo. Por que eu uso essa palavra permita? Porque o nosso Deus, Ele é educado, irmão. E Paulo conclui dizendo, no versículo de número 12: persevere em oração. A oração é o oxigênio do crente. Como disse alguns grandes homens de Deus aí no passado, que estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, onde o imediatismo, afazeres demais, tem roubado o nosso tempo com Deus. E eu sei que o Senhor está usando também esta campanha para advertir, trazer uma reflexão. Nós não podemos confundir o que eu faço para Deus sobre o que eu sou perante Ele. Tem gente que está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quinta, quarta, sexta, mas não tem intimidade com Deus e acredita que apenas o seu serviço é suficiente. Precisamos reservar um momento para termos a comunhão com o nosso Senhor, para que possamos resistir o dia
E Deus tem falado ao nosso coração nesses últimos dias. Precisamos buscar mais. Precisamos se entregar mais. Para quando chegar a dificuldade, a gente saber quem buscar. Às vezes nós falamos o nosso problema para todo mundo, menos para quem pode resolver. Quando chega a situação difícil dentro da nossa casa, aí a gente manda logo um WhatsApp para uma amiga, para alguém. Mas a primeira pessoa que nós deveríamos buscar para falar da situação seria quem? Deus. E às vezes nós procuramos algumas pessoas para falar da nossa situação e o que é que acontece? Nós recebemos uma palavra que vai causar desânimo. Porque quando falamos o nosso problema para a pessoa errada, nós estamos dando tesouro ao ladrão. Selecione. Depois de Deus, selecione. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite com a permissão do pastor. Me ajuda a louvar o hino. Deus não rejeita a oração. A moça que pegou o microfone, não sei quem foi. Na hora do louvor, me ajude. Eu sei que você conhece esse louvor.